Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa, por estarmos diante do Senhor, ó Deus, de podermos louvar e bendizer o Teu nome e de poder estar diante da Tua palavra, Senhor, que é uma palavra viva e que ela possa falar aos nossos corações nessa noite. Senhor poderoso e bendito, Senhor, restaura, Senhor, a nossa fé, restaura, Senhor, a nossa identidade nessa noite. Purifica-nos, Pai, de todo o mal, de todo o pecado. Senhor, libera a Tua graça sobre este lugar, sobre as nossas vidas, Senhor, e que a Tua palavra seja vivificada aqui nesse lugar, Pai, para edificar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria falar um pouquinho nessa noite sobre chamado. Amém? O chamado que Deus tem para cada um de nós. Amém? E eu estava ali cantando, ouvindo prestando atenção na letra dessa última música. E eu acho que essa música, o que ela diz ali, nas duas primeiras frases ali, resume tudo que é a nossa vida. Ela resume toda a condição do homem. Amém? Primeiro, que o orgulho nos tira da presença de Deus. E que a humildade coloca a gente de novo na presença dEle. Amém? O meu orgulho me tirou do jardim, mas a humildade colocou o jardim em mim. Amém, irmãos? E isso tem tudo a ver com o chamado, tem tudo a ver com a nossa verdadeira identidade, porque o nosso orgulho nos afasta de Deus, nos afasta dos propósitos dEle para a nossa vida. Ela rouba a nossa verdadeira identidade. Amém? E a gente fica perdido, a gente não sabe de quem a gente é, a quem a gente pertence. Essa é a verdade. Por isso que a palavra resume tudo, né? Que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Deus resiste o orgulho do homem, mas dá graça quando a humildade começa a entrar de novo no nosso coração. Amém? Amém, irmãos? Então essa é a chave, não é? É a chave para entender o nosso chamado. Essa é a chave. O orgulho nos afasta do nosso chamado, mas a humildade nos leva na direção dEle. E fica fácil entender as coisas de Deus quando o nosso coração começa a fazer o caminho da humildade. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Abre a tua Bíblia aí em Deuteronômio. Comecinho da Bíblia. Deuteronômio capítulo 3. Acho que eu escrevi errado, hein? Espera aí, irmãos, que eu estou me localizando aqui. Deixa eu ver. Não. É o chamado de Moisés.
que é Êxodo. Desculpa, irmãos, é Êxodo. Êxodo capítulo 3, é o segundo livro da Bíblia. Amém? Todos acharam aí? Êxodo capítulo 3. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Só até aqui por enquanto. Então, aqui começa o chamado de Moisés. Amém? Que para nós, não é, talvez a gente conhece um pouco da história de Moisés, mas quando você fala de Moisés para um judeu, ele é o grande líder, não é? Ele se tornou, não é, um dos grandes líderes da história de Israel. Amém? Amém, irmãos? Então, mas você vai entender um pouquinho aqui que a gente vendo a história, né? Parece que Moisés era o cara, ele era o cara mais bem preparado, ele tinha todas as convicções quando Deus chamou ele, e que parece que só a gente aqui tem, né, que tem as nossas dúvidas, que temos as nossas dúvidas, que temos os nossos medos. Mas aqui começa uma conversa, né, entre Deus e Moisés, e para a gente que está de fora, né, fica muito claro que o chamado que Deus está dando ali para Moisés. Moisés, eu apareci, né, eu vi a aflição do meu povo, eu desci para livrar o meu povo, e eu vou te enviar diante de Faraó para tirar o meu povo da mão dele. Deus não precisava dizer mais nada, né? Deus já está dizendo tudo, né? É você é o escolhido. Eu estou te enviando, Moisés. Amém, irmãos? Mas nós, seres humanos, somos assim, né? A gente já começa a olhar para as nossas limitações, para as nossas fraquezas. Então Moisés aqui começa a dar um monte de desculpa para Deus, assim como nós também muitas vezes damos desculpas para Deus. No 11 ele diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amém, irmãos? Olha só
como Moisés responde ao chamado de Deus para a vida dele. Quem sou eu? O senhor está enganado, o senhor errou o endereço. O senhor escolheu a pessoa errada. E aí Moisés vai começar a falar um monte de coisa aqui. Olha, quem sou eu? Depois ele começa a dizer assim: eu não sou eloquente, eu tenho a boca pesada, eu sou um homem de língua pesada, eu falo meio devagar, sou meio devagar para falar. Ele começa a dar um monte de desculpas para Deus. Amém? Até o ponto que ele chega assim: oh Deus, envia outro. Amém? Ele chega a esse ponto: Deus, envia outro. Essa é a tendência nossa, a tendência do ser humano. Amém, irmãos? Enquanto a gente não entende realmente o verdadeiro chamado, a nossa verdadeira identidade. Amém? Porque na verdade, quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Amém? Quando nós recebemos o chamado por si, Ele começa a dar para a gente uma nova identidade. Moisés quer apresentar uma identidade para Deus. Olha, eu sou esse cara aqui, ó. Ou seja, eu não sirvo para isso. Mas Deus está dizendo: eu te escolhi. Moisés fala da sua língua, da sua boca, e Deus diz assim para ele. Olha o que ele diz aqui no deixa eu ver aqui, no 4:11. Porque ele diz, no 10: sou pesado de boca e pesado de língua, não sou eloquente, eu não falo bem em público, eu sou tímido. Mas o Senhor diz para ele: disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Amém? Amém, irmãos? Então, entenda uma coisa. Primeiro, que Deus tem um chamado para cada um de nós. Amém? A palavra diz que Deus nos chamou, e Ele nos chamou para que a gente vá e dê fruto. Deus nos chamou. Cada um de nós tem a sua história. E Deus vai usar a sua vida dentro da sua história, dentro das suas experiências, dentro das suas fragilidades. Deus usa a gente, Deus usa cada um de nós com todas as limitações que nós temos. Porque a palavra diz assim: nós temos tesouros, somos como que tesouros em vasos de barro, para que a honra, para que a glória seja dada a Ele. Amém? Amém, irmãos? Então, Deus vai usar a gente de acordo conforme as nossas experiências. Deus vai usar justamente as suas experiências, as suas frustrações e as coisas boas que você tem para o seu chamado, para exercer o seu chamado. Amém? Deus vai usar a sua timidez, Deus vai usar os seus medos e vai fazer você transpor eles para mostrar a glória dele na sua vida. Amém? É assim. Eu creio que muitos aqui têm uma história para contar do seu chamado, que muitas vezes, muito parecido às vezes com o de Moisés, que a gente tenta se esquivar daqui, tenta se esquivar dali. Amém? Mas o chamado, irmãos, ele nos dá uma identidade. O chamado de Deus nos dá uma nova identidade. Amém? Amém? E aí Deus vai nos capacitando. Deus vai nos capacitando. Uma das capacitações é que Deus começa a mudar a nossa mentalidade. Amém?
Quando Deus começa a falar com Moisés, Deus começa a ensinar ele, Deus está capacitando ele, Deus está mudando a mentalidade dele. Amém? Esse é um dos ingredientes para o chamado de Deus na nossa vida. Amém? A capacitação de Deus, que passa por uma mudança de mentalidade, não é? E a gente começa a adquirir entendimento e conhecimento da parte de Deus. Amém? A outra coisa é o caráter, porque Deus também começa a trabalhar o nosso caráter. Amém? Amém, irmãos? Mas a verdade é que não importa como você está, quando Deus te chama, Ele te transforma, Ele te capacita. Isaías foi a mesma coisa. Ele estava orando, estava buscando a Deus, né? O rei tinha morrido e ele tem uma visão. E quando ele vê aquela glória, ele diz: agora estou perdido. Ai de mim, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de homens de lábios impuros. Amém? Ele diz para Deus: Deus, eu não sirvo, porque como assim o Senhor quer me usar como profeta? O Senhor quer que eu seja a tua boca? Eu tenho boca suja e estou no meio de um monte de gente de boca suja. Mas Deus vem e toca nos seus lábios. Amém. A palavra diz que um anjo vem com brasa viva do altar de Deus e toca nos lábios de Isaías, purificando. E eu creio que isso, né, começa a mudar o jeito dele de falar. Então é isso, o chamado vai nos levando, vai nos conduzindo vai nos capacitando para exercer ele plenamente. Amém? Amém, irmãos? Então nós precisamos ir entendendo isso, que não importa como a gente está. Amém? O chamado vai nos capacitando. A diferença não está em quem você é, mas na declaração da sua verdadeira identidade. Amém? Não é o que você diz que você é, mas é aquilo que Deus diz que você é. É isso que importa. Amém? Então quando a gente entende esse chamado e a gente começa a andar de acordo com esse chamado, a gente vai sendo transformado. A gente vai sendo capacitado. Amém? Quer ver um outro exemplo? Abre comigo o livro de Mateus. Mateus 4. Mateus 4:18. A vocação dos primeiros discípulos. Diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Amém? Então, veja, Jesus chamou, não é?
os seus discípulos, né? E a maioria deles eram pessoas humildes, pessoas simples, não eram pessoas capacitadas, não eram as pessoas mais preparadas da sociedade. Aqui eram 2 pescadores, não é? E você vai ver o que vai falar deles. Agora vamos abrir em Atos capítulo 4, para frente aí. A partir do primeiro versículo, diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Agarraram-nos e os trancaram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número destes a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém suas autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está curado diante de este está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admiraram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então não importa quem você é, mas quem te chamou. Amém? Quem declarou a sua verdadeira identidade. Amém? Alguém já disse que qualquer um de nós jamais teria chamado, se fosse para chamar só 12, para pregar o evangelho para em todo o mundo, jamais você escolheria os que Jesus escolheu. Amém? Porque a gente não entende, muitas vezes a gente não entende, né, o poder do chamado. Amém? Porque quando Deus chama, Ele traz sobre nós uma capacitação. Amém? É o poder de Deus que vem sobre as nossas vidas. É o poder de estarmos no nosso chamado. É o poder de nós estarmos dentro do nosso chamado. Isso é poderoso. E isso é o que aconteceu com estes homens. Amém? Eles eram indoutos, eram humildes, mas Deus capacitou eles. Amém? Vendo a ousadia deles, não é? Se admiraram, se maravilharam. Amém? A ousadia é a autoridade, e a autoridade é a evidência de que uma pessoa encontrou a sua verdadeira identidade e está em pleno exercício dela. Amém? Quando alguém encontra a sua verdadeira identidade,
ela começa a andar de uma forma ousada. Amém? Ela começa a falar com autoridade. Amém? Quando Jesus falava entre as pessoas, eles diziam assim: quem é este que fala? Ele fala diferente. Ele fala como quem tem autoridade. Amém, irmãos? E quando a gente também está no nosso chamado, quando a gente está fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, quando a gente entende realmente esse chamado, a gente começa a falar com autoridade. O que a gente faz e o que a gente fala começa a ter um peso, começa a impactar as pessoas. Entende isso? Amém? E é o que aconteceu com esses homens, e é o que acontece com a nossa vida. Mas muitas vezes a gente fica como Moisés, né, arrumando desculpas. Senhor, eu sou tímido, eu não posso, eu não consigo. Manda outro no meu lugar. Porque a gente quer sempre estar na nossa zona de conforto. Mas o chamado de Deus empurra a gente para a frente da batalha. Amém? O chamado de Deus põe a gente bem no olho do furacão e tira todo o nosso medo. Amém? É claro que isso é um processo, né? Porque Pedro não foi sempre assim, né? Não foi sempre ousado, né? Foi um trabalhar de Deus. É um processo, porque ele foi caminhando, foi aprendendo, né? Em certo momento ele teve um deslize. Quando Jesus é crucificado e eles começam a perseguir e indagar os apóstolos, Pedro nega Jesus. Pedro teve medo, porque Pedro ainda não tinha entendido exatamente o seu chamado. Porque Pedro, né, assim como quando ele começou a andar sobre as águas e teve medo e afundou, naquele momento ali ele também teve um momento de medo e ele afundou. Mas depois se levantou de novo, perseverou, permaneceu dentro do chamado. E aqui logo à frente, não é quando começa uma grande perseguição, não é depois disso, porque Jesus tinha sido crucificado, eles começaram a pregar, e agora o Espírito Santo estava sobre eles. Diz que houve uma grande perseguição. Abre comigo aí, em Atos 4 aí. Continuando, na verdade, né? Aquelas autoridades que prenderam Pedro e João, eles ameaçam Pedro e João. E no 18 aqui diz assim: chamando-os, 4:18, chamando eles, ordenaram-lhes que de modo algum falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles, porém, ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, né? Pela cura de um homem, de um paralítico. Pois o homem que se operara aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Acho que ele era doente desde a sua nascença, né? Era coxo desde a nascença. Soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo. Ouvindo eles isto, juntos levantaram a voz a Deus em oração, dizendo: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu dissestes pela boca de Davi teu servo, porque se enfurecem as gentes e os povos pensam coisas vãs, levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam de uma só vez contra o Senhor e contra o seu ungido.
verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permite aos teus servos que falem com toda a coragem a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e maravilhas pelo nome do teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Então, o que eu quis dizer é que o chamado não é qualquer um teria orado da seguinte forma: estão ameaçando a gente, Senhor, nos livra deles, Senhor, nos tira desse lugar, arruma um esconderijo para a gente, me tira desse país, me tira dessa situação, Senhor. Não é? Me leva para um lugar onde eu vou ganhar em dólar, vou ganhar em euro. Não é? Mas o chamado faz a gente e dar um passo ainda mais adiante. Amém? Ao invés de orar assim, eles oram: Senhor, concede-nos que falemos com ousadia. Eles já estavam falando com ousadia, mas eles pedem ainda uma porção maior, mais ousadia ainda. É isso que o chamado faz na nossa vida. Ao invés da gente recuar, o chamado faz a gente ir mais para diante. Amém, irmãos? Porque quando você está andando no seu chamado, que Deus está trabalhando o seu caráter, que Deus está forjando, né, o seu caráter, que está te capacitando, você vai se revestindo de ousadia. Amém? Amém, irmãos? E quando estas coisas vão se combinando, chamado com caráter, com capacitação, vem a unção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Quando você caminha no teu chamado, quando você caminha na obediência do teu chamado, Deus vai te capacitando, Deus vai forjando um caráter em você, e Deus vai preparando a unção, não é? Sobre a tua vida. Amém? Vem a unção, a capacitação de Deus, e aí você vai ter evidências, né, de que Deus está realmente agindo na tua vida. Os sinais vão seguir a tua vida. Os sinais de Deus, que não é só cura, não é? Mas os sinais de Deus vão seguir a tua vida quando você caminhar no teu chamado. Amém, irmãos? Veja a importância, né, da gente não se intimidar, da gente não recuar, da gente não retroceder. Já pensou se Moisés tivesse desistido? Puxa, Deus tem... Olha, Moisés, eu tenho uma tarefa para você: livrar o meu povo lá, 6 milhões só de homens, que estão nas mãos do faraó. Amém, amém, irmãos? Às vezes o chamado de Deus faz as nossas, né, faz tremer a nossa perna. Qualquer um teria tremido diante dessa parada. Amém? Então você não tem que ser super-homem quando Deus te chama. Deus não está pedindo para você ser super-homem para cumprir o teu chamado. Deus só está pedindo para que você seja obediente. Deus só está pedindo para que você siga as instruções dEle, porque Ele vai fazer o que for preciso para te capacitar. Amém? Vai, Moisés, eu vou te enviar. Eu vou colocar as palavras na tua boca. Eu vou ser com a tua boca. É isso que Deus faz. Eu vou ser com a tua boca. Ah, Senhor, eu sou meio tímido, eu não sei falar direito.
Deus capacita a gente. Deus fortalece a gente nas nossas fraquezas, nas nossas áreas de fraqueza. Nós não podemos enterrar os nossos talentos. Nós não podemos enterrar os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Alguém disse que tem uma coisa que é pior do que a morte. É alguém viver uma vida inteira, chegar no final da vida e dizer assim: olha, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Eu vivi uma vida inteira e não fiz aquilo que era para mim ter feito. Eu não consegui cumprir o chamado de Deus na minha vida. Isso é pior do que qualquer coisa. É pior do que a morte. Não entender o nosso chamado é a pior coisa que pode acontecer com a nossa vida. Por isso a gente não pode se afastar do nosso chamado. E chamado, irmãos, não tem a ver só com ministérios, igreja. Nosso chamado, ele é amplo. O chamado de Deus para a nossa vida, ele não tem separação entre o santo, o sagrado e o mundo. O chamado de Deus é um só, para todas as coisas. Onde quer que você andar, Deus vai ser com você. Onde você for colocado, Deus vai estar ali com você. Esse é o chamado. Por isso é tão bom a gente entender o chamado de Deus. Amém? Porque veja bem, José, não é? É um outro exemplo muito forte. Deus chama ele. Deus não diz, vai acontecer assim, assim, assim. Deus só mostra uma visão para ele, 2 visões. Uma é que os fechos se curvam diante dele. E ele, depois dá para entender, não sei se acho que era 12 fechos, né? Porque eram os 12 irmãos, que seriam as 12 tribos de Israel. Depois ele tem uma outra visão, o sol, a lua, tudo se curva diante dele. Mas a única besteira foi que ele foi contar para os irmãos dele. Porque quando você tem uma visão, quando Deus te dá uma revelação, você tem que saber bem para quem você vai contar, né? Deus falou que vai me engrandecer. Deus falou que eu vou estar entre os poderosos. Se você falar isso para uma pessoa que está com inveja de você, meu irmão, ele vai querer te sabotar o plano de Deus. Não que ele vai conseguir impedir, né? Porque os irmãos de José tentaram impedir os sonhos de Deus para a vida dele. Quem é esse carinha? Porque o pai dele, Jacó, que a gente conhece bem também a história, o pai dele, Jacó, ele tinha uma predileção por José. Ele era o mais jovem, ele era o queridinho. Ele tinha não sei como é que fala lá, que ele tinha uma túnica diferente. Não é? E os irmãos dele morriam de inveja. Tinha raiva dele. E quando ele chega e conta essa história ainda no meio da rodinha, ele fala, vamos matar ele. Armaram uma para ele. Só que aí um dos irmãos diz assim, não vamos matar, tal, vamos jogar só ele na cova. Pelo menos a gente não vai ter, o sangue dele não vai estar sobre nós. Vamos deixar ele morrer de falta de fome e sede. E aí eles acabam simulando a morte dele, pegam um cabrito lá, mata, pega o sangue e leva para o pai dele. E o pai dele fala que ele tinha morrido. Mas aí eles falam assim, o que nós ganhamos com isso, né? Aí estavam passando uns ambulantes lá, uns mercadores, tiraram José do poço e deram para eles, venderam ele, né? Fizeram um dinheirinho com José. E aí começa toda a história. Mas aí se José fosse pensar assim, puxa, mas que plano, que sonho de Deus é esse? Ele me tirou da minha terra, me tirou da minha nação, me levou para o Egito, porque ele vai parar no Egito, vai parar na casa de Potifar, não, é Potifar, né? Vai parar na casa de um homem lá, tipo um general, e ele começa a trabalhar lá. Aí depois a mulher do general cria uma situação lá e ele vai parar na cadeia.
na prisão, fica lá não sei quantos anos. Entende? Ele vai falar: para que isso? Que sonho é esse? Que propósito é esse? É um propósito de Deus, é um sonho de Deus. Não era para mim estar na igreja, no templo. Não, Deus levou ele para o Egito. Deus levou ele para ser o governador do Egito. Amém? Ele foi parar no governo. Está entendendo? Que o nosso chamado não é só para servir na casa de Deus, na igreja, que Deus pode te usar em qualquer lugar, em qualquer posição. É ele que diz assim, quem sabe não foi para esse tempo que... Esther, estou misturando as bolas aqui. Mas Esther também é outro exemplo, mas eu não vou falar agora. Mas entenda isso, o chamado de Deus, Ele capacita você, e Ele pode te colocar não é só em coisas relacionadas à igreja, não é só relacionadas com o sagrado. A gente faz a separação sagrado e profano, a igreja e o mundo, mas Deus não faz essa separação. Amém, irmãos? Amém? A gente tem muito isso incutido na nossa cabeça, mas para Deus não tem esse negócio. Amém? Jesus andou por todos os lugares. Jesus não ficava só no templo, não. Jesus andou por todos os lugares. Amém, queridos? Amém? Mas Jesus, ele era uma luz, ele era uma influência onde ele estava, e o mundo precisa disso. Amém? E por causa dessa mentalidade de que Deus separa, as coisas, santo do profano, é que os monastérios foram criados. Porque se é isso mesmo, se Deus só quer coisa santa na nossa vida, então vamos fechar tudo aqui, vamos morar aqui e não vamos se misturar com esse mundo. Mas esse não é o plano de Deus. Amém? Deus quer nos usar, não é? Deus vai nos colocar em lugares estratégicos da sociedade, porque Ele quer santificar. Jesus falou assim: não são os sãos que precisam de cura, são os doentes. Amém? Amém, irmãos? São os doentes. Então a gente precisa estar onde estão os doentes. Amém? Amém? Então isso é chamado. E isso é o que nós precisamos buscar. Amém? Nós precisamos entender isso. Porque quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente está andando, caminhando no nosso chamado, a gente vai sentir a pessoa mais realizada. Amém? Amém? Você pode, querer muitas coisas, ter muitos planos, muitos sonhos, mas não tem nenhum outro lugar que você vai se sentir mais realizado, que você vai se sentir mais completo do que estar dentro do chamado de Deus. E isso não quer dizer, como eu disse, que não tem a ver com a sua área profissional, é o chamado. Talvez você vai ser um médico que vai ser e dentro da sua área você vai ser uma influência, você vai ser uma referência. Não sei o que Deus pode fazer, irmãos. É muito extenso o que Deus pode fazer. Eu só sei que José foi parar no Egito, sabe por quê? Para sustentar Israel, para sustentar o povo de Deus, porque veio fome sobre a terra. E ele foi colocado lá para juntar alimentos, para abastecer toda aquela região, para abastecer várias nações, porque veio uma seca sobre a terra. E Deus colocou ele lá e deu estratégia para ele. E vinham as nações comprar alimento com José, até que veio os seus irmãos, aqueles que
o venderam como escravo, aqueles que queriam matar. E estiveram diante de José. José podia falar: agora é a minha hora de me vingar, né? Mas quando você está no seu chamado, e quando Deus te capacitou, e quando Deus moldou o seu caráter, você não vai fazer isso. Mesmo naquela posição de total autoridade, não tinha nada que o faraó poupasse ele, nada ele resguardou, ele confiou tudo na mão de José. José tinha autoridade para matar todos os seus irmãos ali mesmo, mas ele foi misericordioso. Amém? E dá para falar, e dá para ministrar, não é uma ministração inteira só sobre o perdão, porque José perdoou os seus irmãos. E quem quer cumprir o seu chamado não pode carregar ressentimentos e mágoas. Amém? Porque para você fazer a combinação que vai trazer a unção, precisa do caráter. E caráter transformado tem que passar pelo perdão, pelo arrependimento, pela humildade, pelo quebrantamento. Amém, queridos? Amém? É isso que vai te trazer autoridade. Porque não adianta você ter uma posição se você não tiver autoridade. E a autoridade vem de Deus. Amém? Amém? Então muitos lutam para isso, para aquilo, mas quando você vai no chamado de Deus, Ele que coloca você no lugar. E Ele te reveste com autoridade. Amém? José não buscou aquilo, mas Deus colocou ele lá. E não só colocou ele lá, mas deu autoridade para ele. E é assim que o chamado faz com a nossa vida. Ele leva a gente para o lugar certo e reveste a gente de autoridade. Pode ser a pessoa mais humilde, mas se ele estiver dentro do chamado dele, ele vai ter autoridade. Quando ele falar, vai falar com autoridade. O que ele vai fazer, vai transmitir autoridade. Ele vai ter respeito das pessoas. Está entendendo isso? Amém? Você tem o lugar dentro dos sonhos de Deus. Você tem o seu lugar dentro do seu chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós. Amém, irmãos? E nós precisamos entender isso. Aleluia. A gente precisa estar no lugar certo, para que Deus comece o chamado dele na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Talvez o chamado de Deus para algumas pessoas começa quando ele teve a sua pior experiência. Amém? A gente estava num evento esse final de semana e uma das pessoas que falou, ele falou que o chamado dele começou quando ele quebrou a sua empresa pela segunda vez. Amém? Amém, irmãos? Porque sabe, às vezes se a gente não tiver bem quebradinho, a gente não consegue escutar Deus. Deus não tem prazer no nosso fracasso. Deus não tem prazer na nossa falência, não é? Financeira. Mas às vezes para a gente conseguir ouvir o que Deus tem para falar para a gente precisa estar bem quebrantado. Às vezes quebrado. Mas quando Deus fala, Ele fala. Essa pessoa, ela tinha negócios, como que diz?
internacionais. Ele fazia negócios com a China. Aliás, ele é chinês. E tem um tino muito forte comercial. Mas Deus chamou ele, mas chamou assim, e tirou ele desse não é, de todo esse potencial que ele tem para negócios, mas Deus chamou ele para um tempo de servir. Amém? De dar fruto para ele, de influenciar pessoas com o seu testemunho, com a sua história. Amém? E ele fala com autoridade. E ele falou dos seus colegas na época que ele tinha empresa. Cada um tá numa posição, né? Nas empresas, em grandes empresas. E ele lá, simplesmente construindo uma coisa para as pessoas, não para ele. Mas quando ele fala do seu testemunho, as pessoas ficam impressionadas e respeitam a escolha dele, a decisão dele. Entende? Porque ele está dentro do seu chamado. E ele foi capacitado e faz as coisas com autoridade, com excelência e autoridade. Amém, irmãos? Então, não fuja do seu chamado. Talvez você é o Moisés da sua família. Talvez você é o José, não é? Do lugar onde você está. Talvez você seja a Esther. Acho que foi o tio dela que disse para ela, né? O tio de Esther. Uma moça órfã de pai e mãe, que foi parar no palácio. Tá entendendo? Ela não tinha nenhuma, não é? Ela não tinha nenhuma descendência importante na sociedade. Ela não tinha posição nenhuma na sociedade. Ela era órfã de pai e mãe, criada pelo tio. Mas Deus trabalhou de tal maneira, colocou ela no palácio, assim como José no Egito. Deus colocou Esther naquele reinado, na Síria, né? Para livrar o povo dele. E aí o tio dela lança essa palavra para ela: Esther, será que não foi para esse propósito que Deus te colocou aí? E agora a gente vendo a história fala: nossa, mas isso era claro, né? Mas quando a gente está vivendo aquilo, parece que, será? Mas o tio dela chamou ela. E às vezes Deus usa alguém que está perto para dizer para a gente: será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aí? Será que não é isso que Deus está querendo fazer com a tua vida? Vai em frente, meu irmão. Não tenha medo não. Cria coragem. Deus é contigo. O tio dela chamou ela, a responsabilidade para ela. E Esther se preparou e foi se apresentar perante o rei para pedir livramento para o povo dela. Amém? Com ousadia, porque quando você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, Deus é contigo. Deus é contigo, não importa se é coisa de sacra ou não. Se você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, Deus vai ser contigo, porque Deus é um Deus de chamado, um Deus de propósitos. Deus, Ele opera em todas as áreas da sociedade. Amém? E Esther foi tomada de ousadia para chegar diante do rei e fazer um pedido. E sem ser chamada, porque qualquer um que entrasse na presença do rei daquela nação, sem ser chamado, podia ser morto, porque era uma afronta, era um desrespeito. Mas Esther foi buscar Deus, e ela chegou diante do rei. E sabe o que o rei disse para ela? Pede o que você quiser, até metade do reino se te dará. Quando você está no lugar certo, quando você está no seu chamado, Deus vai à frente, Deus abre o caminho, Deus muda leis e decretos, Deus muda corações.
O coração do rei ficou assim, ó. Tudo bem que ela tinha uma beleza, ela se preparou, ela se embelezou, mas o que era mais, o charme maior dela era a graça de Deus na vida dela. O rei falou: o que você pedir, até metade do reino se te dará. E o que ela queria era, né, era bem menos do que isso. Era simplesmente que o rei revogasse um decreto que ele tinha feito para matar todos os judeus naquele país. Está vendo o que Deus pode fazer? Não tem lá a lista de Schindler? Alguns conhecem, né, essa história que se tornou um filme, a lista de Schindler. O Schindler, um alemão, Deus levantou ele na Alemanha para livrar judeus, não é, da morte. Amém? Como assim? Deus vai, né? Quando veio o chamado para esse cara, ele podia falar: pô, mas Deus, eu sou alemão, como é que eu vou poder livrar, né? Vou morrer. Mas quando a gente entende o chamado de Deus na nossa vida, meu irmão, Deus vai dar, não é, cada passo que você precisa dar. Deus vai te direcionar. O chamado vai conduzindo a gente. O chamado, ele tem poder para nos colocar no lugar certo. O chamado tem poder e para dar suprimento para a gente. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Porque quem chamou é poderoso para capacitar. Quando Deus chama, Ele já está preparando o recurso e toda a provisão. Então eu quero dizer para você: não pense pequeno diante de Deus. Não faça, né, não persista no erro de Moisés. Moisés errou, mas depois ele se deixou convencer por Deus, né? Mas não persista não. Ah, Deus, eu não. Quem sou eu? Eu não sou capacitado. Deus, chama outro, e você se excluir. A palavra diz que Deus se irou com Moisés. Deus se irou com Moisés. Amém? Será que Deus não está irado com a nossa postura de querer fugir do chamado dele? Será que Deus não está triste com a gente recuar do chamado dele? Mas eu quero dizer para você, você está deixando de viver a sua maior experiência. Você está deixando de viver a maior aventura da sua vida, que é viver o chamado de Deus. Você está deixando de viver aquilo que mais edifica a vida de uma pessoa, o seu chamado, o seu propósito. Amém, irmãos? Eu não estou falando de ministério de igreja, vou falar de novo. Deus pode estar querendo colocar você em posições estratégicas do governo, de lugares, de empresas, não sei o que, para um propósito, porque Ele tem propósitos e Ele pode abençoar muitas pessoas através da nossa vida. Amém? É muito mais amplo do que a gente pode imaginar o que Deus pode fazer através da nossa vida. Amém? Amém? Então deseje isso. Ao invés de fugir do chamado, busque entender qual é o seu chamado. E quando você vai chegando, vai se aproximando, Deus começa a falar com você. É só assim, ó. Você se aproxima e você já começa, e Deus já começa a falar com você. É bem assim. Por isso não fuja. Vá de encontro. Amém? Vá de encontro. Creia. Amém? Creia no chamado de Deus. Para terminar, abre em Deuteronômio capítulo 28.
Olha o que diz aqui. (28:1) Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? E esse versículo fala de duas coisas: intimidade e obediência. Amém? Intimidade e obediência. Se você ouvir atentamente, obedecer a voz do Senhor. E para ouvir a voz do Senhor precisa de intimidade. Amém? Para você ouvir a voz de Deus, você precisa estar perto. Você precisa se conectar com Ele. Você precisa dar um passo de fé na direção dEle. E você vai começar a ter mais intimidade com Ele. E você vai começar a ouvir a voz dEle. Amém? Então, primeira coisa é intimidade. E a segunda coisa, obediência. E aí Deus vai te exaltar sobre todas as coisas, sobre todas as nações da terra. Entende o que Deus pode fazer com a vida de uma pessoa? Amém. Deus pode pegar uma pessoa mais humilde, do lugar mais humilde, e colocar ela no lugar mais alto. Deus pode fazer isso. E isso fala de chamado, isso fala de propósito. Por isso é tão poderoso o chamado de Deus. Amém. Ele vai fazer, meu irmão. Ele pode fazer. Amém. Ele vai abrindo o caminho. Ele vai abrindo o caminho. Simplesmente creia que Deus pode fazer isso. E atenda ao chamado dele. Então, aqui está o segredo: intimidade e obediência. Intimidade e obediência. Ouvindo a voz de Deus atentamente e obedecendo. Amém? Amém? Mas só quem está perto consegue ouvir. Amém? E quanto mais você ouve e mais você obedece, mais intimidade, mais autoridade você tem, mais Deus vai ser com você, mais a unção de Deus vai te capacitar. Amém, irmão? Amém? Então, não é lindo isso? Tem um programa que fala que é o melhor emprego do mundo, né? O melhor emprego do mundo. E o melhor emprego do mundo é trabalhar num hotel, não é? Sei lá, numa praia da Austrália. Parece que é um desses lugares. O melhor emprego do mundo. Um super hotel. Você ganha muito bem para você ficar ensinando e ajudando as pessoas a irem para a praia, ajudar a levar a prancha, alguma coisa assim. E dizem que esse é o melhor emprego do mundo. Porque além do salário ser muito alto, você ainda está numa praia paradisíaca. Mas eu quero dizer para você que o melhor emprego do mundo é você servir o propósito de Deus. Esse é o melhor emprego do mundo. Tem gente que não troca ele por nada, por dinheiro nenhum. Porque tem muita gente que está ganhando muito dinheiro, mas está frustrado. Está ganhando muito dinheiro, mas por estar longe do propósito de Deus, é uma pessoa frustrada. Eu acho que tem pessoas aqui que podem testemunhar isso. Que tem andado no chamado de Deus e tem se alegrado com o pouco. Financeiramente é pouco, quase nada, mas a alegria e o prazer e o deleite de estar no centro da vontade de Deus é impagável. É igual a propaganda da Credit Card. Não tem dinheiro que paga. Amém, irmãos? Amém? Então é uma aventura. Então hoje nós estamos propondo aqui o melhor emprego do mundo para você. É trabalhar no reino de Deus. É trabalhar para os propósitos de Deus.
Coloque os seus sonhos, alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Você às vezes não precisa sair de onde você está, mas se conecte com os sonhos de Deus, com os propósitos de Deus. Deixa Deus te usar onde você está. Não importa o que você está fazendo, Deus pode te usar ali. Amém? Mas alinhe a sua vocação, não é, a sua profissão com o chamado de Deus, e isso vai ser poderoso. Amém? Amém, irmãos? Você está convocado para isso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.